É assim que a gente tem que fazer. Aproveitar as coisas na sua integralidade, não aproveitar pela metade, né? Eu poderia só fazer assim, educadamente, né? Experimentar, nossa, uma delícia, um pedacinho. Não, eu comi 3 snacks e uma torradinha ainda, porque estava bom demais. Mas está falando de aproveitar a vida? A gente não só tem que aproveitar a nossa vida, mas a gente tem que proporcionar aos outros para que esta pessoa que está sob nossa responsabilidade também possa aproveitar a vida na sua integralidade, com tudo que ela oferece. Não dá para você oferecer as coisas pela metade. E isso é em tudo na nossa vida. É por isso que hoje, né, a Erlane está aqui conosco, ela é psicóloga, neuropsicóloga, com certeza vai poder nos ajudar, Erlane, porque às vezes com medo de, ou pelo menos com medo não, mas tentando proteger os nossos filhos, independente do transtorno autista, a gente os priva de viver experiências que vão acrescentar na vida deles. Eu vejo os pais protegendo demais os filhos, falando pelos filhos, decidindo pelos filhos, coisas que eles poderiam experienciar, vivenciar e mudar a sua história. Exato. E isso é em tudo, inclusive no transtorno, né, no espectro autista. Exatamente. E assim, essas alterações, né, que ocorrem no transtorno do espectro autista, elas não devem ser limitantes, né? A criança com autismo, ela deve justamente ser colocada ali com todos os cuidados, né? Os pais precisam estar atentos, estudarem, mas ele precisa vivenciar, né? Vai ser nessas vivências que ele vai ganhando habilidades, claro, com as ajudas das terapias, mas ali que ele vai adquirindo habilidades para ter uma melhor qualidade de vida, né? E é legal agora, então, nós já fazendo essa reflexão sobre a vida, mostrarmos para quem está em casa o que é o transtorno do espectro autista, ou como a gente geralmente fala, tem autismo ou é autista. Também algumas pessoas usam o termo TEA, né, assim, que é a nomenclatura adequada, transtorno do espectro autista, né, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele gera impacto na comunicação, na interação social e gera comportamentos restritos e repetitivos, né. Então, assim, a alteração na comunicação, às vezes a criança não olha, ela não usa gestos, ou ela olha pouco, não integra, fala, olhar com gestos, né? Às vezes ela não consegue narrar muito bem algo que se fala com ela. Na parte de reciprocidade, né? Às vezes a conversa, ela não flui, né? Ela fica em perguntas e respostas, não tem essa reciprocidade de querer saber o que o outro sente também, o que o outro está pensando. Às vezes existe essa parte de teoria da mente, né, de estabelecer estados mentais aos outros. Às vezes a qualidade da relação, da interação social, ela fica inadequada, a percepção social fica inadequada, a forma como eu percebo o outro, será que o outro está sendo irônico ou está falando verdade, né? Tudo isso são alterações aí dessa reciprocidade, e às vezes também tem a questão sensorial, às vezes tem uma hipersensibilidade auditiva, ouve demais, às vezes tem uma seletividade alimentar, às vezes anda nas pontinhas dos pés, e isso atrapalha muito, porque dependendo do ambiente que a pessoa está inserida, isso prejudica. E às vezes os interesses também são mais limitados, são interesses restritos, voltados só para aquilo que de fato ali aquela criança, aquele adulto, de fato quer falar, né? E isso impacta diretamente no social. Agora, quando que os pais conseguem perceber que tem algo diferente com o seu bebê? Já começa ali pequenininho na interação, né? Às vezes não existe essa troca de olhar, às vezes chama a criança pelo nome, a criança não ouve. No brincar, às vezes a criança ela não dá muita função, não cria aquela história, aquela imaginação. Às vezes elas preferem brincadeiras mais repetitivas, às vezes eles enfileiram, empilham, ficam sempre naquele determinado tema. Então, pensa só em dinossauro, só quer
quer tudo de dinossauro, não expande para outros temas. Às vezes tem uma questão de uma rigidez muito grande, a rotina. Então, assim, se uma rotina é quebrada, aquilo gera uma crise, gera um desconforto muito grande, né? Então, assim, os sintomas, eles são gerais, cada autista é de uma forma, né? Por isso que é um espectro, né? Mas são quando o conjunto dessas características ele está ali, e aí isso gera impacto para aquela criança, né? Às vezes você vê que ela não gosta muito do social, não gosta de ambientes barulhentos, se incomoda, né? A luz, às vezes a etiqueta de roupa, né? Tudo isso é algo para ficar alerta, né? Ou seja, o bebê não teve essa interação, começa a crescer e não se desenvolve nem na parte motora e nem na fala, é algo que os pais já devem começar a se preocupar? Com certeza. E é super interessante isso que você trouxe, porque os atrasos de desenvolvimento, eles ocorrem no autismo e também podem não ocorrer. Mas é um alerta bem grande, né? Quando a criança começa muito a atrasar na fala, pode ser um sinal de autismo. E atrasos no geral, atraso motor, como você está trazendo, são luzinhas que precisam ser acesas para procurar uma ajuda, né, de um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um neuropsicólogo, para identificar e iniciar os tratamentos adequados, né? Às vezes precisa de uma fono, às vezes precisa vai precisar ali de um acompanhamento de um psicólogo que seja especialista na análise do comportamento para poder fazer ele adquirir habilidades. Às vezes essas alterações sensoriais, elas vão ser trabalhadas através do terapeuta ocupacional para fazer com que o processamento dos estímulos seja mais integrado e a criança tenha uma melhor qualidade de vida, né? Ou seja, vai precisar mesmo destes multiprofissionais para acompanhar esta criança e ajudá-la nesse desenvolvimento. Exatamente, até porque muitas habilidades, nós temos habilidades, então essas habilidades elas vão se somando, né? E se a gente atrasa nas habilidades que eram para a gente adquirir bem no início, e isso vai atrasando, isso vai gerando muitos prejuízos, né? Às vezes a criança não olha, o fato dela não olhar, ela não observa, o fato dela não observar, ela não imita, o fato dela não imitar prejudica na aprendizagem, por exemplo. Nós sabemos, claro, até comentei agora há pouco, né, de artistas, né, que hoje já tem esse diagnóstico, já tem a identificação do problema, porque cada um tem um problema diferente, né, algo realça ou não, mas no passado não tinha essa identificação do autismo. Então, muitas crianças cresceram, foram aprendendo na raça a essa convivência, a dominar os seus instintos dentro do espectro e cresceram. E se tornaram adultos, alguns brilhantes, outros com muitas dificuldades no relacionamento. E eu gostaria muito que você falasse, existe ainda hoje, pode acontecer de ter adultos que não foram diagnosticados, mas que se encaixam nestes perfis que você citou? Nossa, com certeza, né? E aí o que acontece? Às vezes, na idade adulta, vem aparecer muito a ansiedade, a depressão, porque às vezes ele não entende aquela forma de se colocar, por que ele é diferente, e isso vai gerando impactos muito grandes, né? E vai fazendo com que a pessoa tenha uma diminuição mesmo aí na forma de funcionar, né? Então, assim, nós temos inclusive a Camila, que produziu esse livro, ela foi diagnosticada agora aos 44 anos, ela é incrível, fez esse livro, está lançando agora o de bullying também e traz esse tema de uma forma muito bacana, junto com o apoio do Paulo Liberalesso, que é um neuropediatra, tem a Carla do Autismo Legal, a Gabriela Neuber, que é a psicóloga dela, e ela traz isso de uma forma muito leve, muito tranquila, mostrando os impactos que o autismo tem na vida adulta, né? Então, assim, ela mesmo não conseguiu estar aqui, era para ela estar aqui junto com a gente,
e ela nos autorizou a trazer até um pouco dessa situação, né? Que houve um imprevisto com ela e esse imprevisto gerou uma alteração nela, gerou um sofrimento nela ao ponto dela não conseguir estar aqui. No mundo adulto, né, muitas vezes vai ficar muito marcado isso, o quanto que a gente precisa de previsibilidade, de rotina, o estar em um lugar diferente, que você vai ter que ter experiências diferentes, muitas vezes limita a pessoa que tem autismo. Às vezes isso vai impactar no trabalho, porque aí às vezes ele vai deixar de ir numa entrevista porque ele vai ter que ir por um lugar que ele nunca foi, de uma forma que vai quebrar a rotina dele. Então, assim, no autismo vai aparecer muito também, às vezes, a dificuldade ali social, ela é tanta, gera uma sobrecarga tão grande, ter que estar em algum lugar, ter que conversar com alguém, ter que, às vezes, falar sobre assuntos que não sejam os assuntos de interesse daquela pessoa, e às vezes aquilo ali demanda demais. E aí, às vezes, até começa a gerar uma fobia social, porque é tão desconfortável que eu prefiro nem me expor a certas situações, né? Falando sobre o livro, sobre a Camila, você disse que ela foi diagnosticada com o autismo a partir dos 44 anos. Isso. Ela conta no livro sobre essa experiência, essa vivência dela no antes também? Não, ela traz uma história. Ela traz o espectro. Como é o espectro? Ela traz a história do Yuri, né? Como o que ele sente, o que ele percebe. E aí ele traz essa descoberta dele de uma forma ali fictícia, mas ela está falando da forma também como ela foi percebendo o processo diagnóstico e o quanto que isso foi importante para ela, né? O quanto isso trouxe qualidade de vida para ela, né? No caso, como as pessoas vão encontrar este livro? Então, já está pela internet, tem o Instagram dela, o @autismo em quadrinhos, que ela tem o link lá de venda e essa pessoa vai poder adquirir. Agora, ela também fez junto com esse daqui, ela fez que ela fala um pouco da sobrecarga sensorial e agora lançou o de bullying. Né, O meu amigo cérebro é dessa carga sensorial. Exato, essa sobrecarga. Desse turbilhão de emoções que vive. Exato, porque às vezes existe uma hipersensibilidade, né? Então, às vezes eu vou ouvir demais, ou às vezes eu vou ter uma hipossensibilidade também, vou precisar para me acalmar de que me aperte, vou precisar de um abraço. Então, assim, por exemplo, não é todo autista que não gosta de abraço. Vai ter um autista que às vezes ele vai ter necessidade do abraço, né? Mesma coisa, a luz, né? Às vezes, dentista, acontece muito de uma criança, um adulto com autismo, ficar muito irritada quando vai ao dentista, às vezes é a luz. A luz, aquilo ali, ela sente de uma forma muito intensa aquela luz, ao ponto de gerar uma descarga. Ao ponto de incomodá-la. Exatamente, e gera muito sofrimento. Essa que é a questão, né? Não é um simples incômodo, né? Aquilo ali incomoda ao ponto de, às vezes, ser paralisante, né? Eu me lembro de uma estadunidense, a Temple Grandin, e ela, inteligentíssima, mas ela tinha muita dificuldade de que as pessoas a tocassem, inclusive a mãe. Mas era o grau, que não era um grau baixo na identificação do autismo dela, mas não se falava em autismo naquela época. Era ainda ninguém entendia, não sabia como era, as pessoas estavam descobrindo, estudando, e ela, numa visita a um curral junto com o professor e alguns alunos, pessoas que estavam, ela escutou que o gado mugia diferente quando ele estava indo para o matadouro. E ela, quando falou isso, olha a hipersensibilidade do ouvido dela, riram dela. E ela vai, insiste, ela faz a tese dela, a dissertação dela, enfim, ela se torna uma doutora nesse assunto, ela cria um sistema de seleção de gado, em que não havia sofrimento para o animal e que é usado até hoje. Só vou sugerir a você, se você ficou curioso para saber, se escreve Temple
Grandin, com N no final, se lê Temple Grandin, e é o filme. Assista o filme para você entender como é difícil, né, para uma pessoa não diagnosticada ainda, viver esse turbilhão. E uma das coisas que ela inventou, entre tantas que ela criou, foi o abraço, a máquina do abraço. Porque ela não conseguia ser abraçada por uma pessoa e ela criou a máquina que a abraçava. Era como ela se acalmava. Olha. Então, a gente vê que são muito inteligentes. Tem uma lista aqui, eu separei de artistas que a gente sabe que tem esse problema e lidou muito bem. Exato. São famosos, são conhecidos no mundo do cinema, no mundo do futebol. Exato. Ou seja, se hoje nós estamos esclarecendo para os pais, o seu filho for diagnosticado, apoie, ajude, traga os profissionais para ajudá-lo a crescer com todas essas experiências de maneira positiva. Pelo menos é isso que eu estou entendendo da nossa conversa. O livro da Camila Batista, os livros, né? Exato, exato. E é incrível porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem os autistas, é comum que existam esses hiperfocos no sentido de eu me interesso por algo e eu me aprofundo, eu vou a fundo naquele tema e muitas vezes justamente o fato de ir a fundo, ele gera descobertas, né? Gera habilidades muito legais, assim, ao ponto de super desenvolver. Então, essas hipersensibilidades, no caso dela, essa hipersensibilidade auditiva super ajudou ela em um projeto, né? Então, se a gente consegue entender que aquela criança, aquele adulto tem e a gente souber direcionar, a gente pode fazer com que ele consiga se dar super bem. Agora, a gente precisa entender também que existe os autismos, existem pessoas, crianças que têm o autismo, mas que existe também a comorbidade com uma deficiência intelectual. Então, a gente tem que entender também que o autismo ele não é sinônimo de ser sempre gênio. Existe aquele autismo que pode ter também uma deficiência intelectual ou pode ter uma inteligência média, assim como a gente também tem autistas, inclusive superdotados, com altas habilidades também. Então, a gente tem todos esses diferentes formas, formas de se apresentar e graus diferentes também, né? Existem pessoas que estão no autismo, que estão no espectro e não tiveram, por exemplo, atrasos de fala, atrasos de linguagem, né? Então é preciso estar bem atento para poder auxiliar, né? E eu vou fazer questão de folhear, porque nessa história em quadrinhos, né, onde o Yuri está aqui presente como personagem, olha, deixa eu ver. Lembra mangás, né? Isso, e foi a filha que ilustrou, talentosíssima. A Camila, ela é designer, né, e agora escritora também, uma graça de pessoa. Ela queria estar muito aqui, ela ficou muito chateada que ela não conseguiu Olha, estar. Camila, se você estiver nos vendo aqui agora, parabéns pelo seu livro, parabéns pela sua iniciativa, porque mais do que extravasar os seus sentimentos, o seu conhecimento nos livros, você vai ajudar outras pessoas. Então é uma pena que você não pôde estar aqui, mas o Mulher.com está aberto e quando você puder e quiser, venha para cá, porque vai ser um grande prazer receber você aqui, viu? Parabéns pelos livros, viu? Esse recado foi para Camila. Ela é ótima. Erlaine, eu quero agradecer a tua participação comigo. Obrigada por estar aqui conosco, por trazer a Camila, de certa forma, na presença, presente nos livros, mas obrigada pelo tema. Porque a gente tem que esclarecer, mostrar as possibilidades. Exato, conscientizar e saber, né, que não é limitante, né? A pessoa pode ser quem ela quiser, a criança pode ser quem ela quiser. Ela só precisa ter acesso a todo esse cuidado, né? E que as pessoas possam enxergar ela de uma forma como ela é, né? Só isso. Ai, que delícia. É assim que a gente gosta. Né? Erlaine Chaves, psicóloga e neuropsicóloga aqui conosco hoje, falando sobre o transtorno do espectro autista. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Rita.